Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje nós vamos continuar nossa leitura, vamos ler Levítico capítulo 7 e 8, vamos ler também o Salmo 49 e Lucas capítulo 5. Vamos orar? Ó Deus querido, Deus todo-poderoso, te louvamos, Pai, pela tua infinita bondade e graça e misericórdia. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado pelo teu Espírito que guia o teu povo, que nos ensina, nos conduz a toda a verdade. Pedimos, ó Deus, a tua bênção nessa hora que vamos nos aproximar da tua palavra, Senhor. Abençoa cada um dos que tem acompanhado essa leitura bíblica. Cuida, dirige seus passos. Dá-nos, ó Deus, um despertamento espiritual para que a gente deseje com sinceridade, com verdade, com empenho, viver uma vida que seja de acordo com o teu querer, Senhor. Aviva a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Levítico 7, a gente tem aqui nesse capítulo o término de uma etapa. O capítulo 8 vai iniciar uma nova etapa no livro de Levítico, ok? Então, capítulo 7. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa, coisa santíssima é. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, e o seu sangue será aspergido sobre o altar ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins e a gordura que está sobre eles junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que deve ser tirada com os rins. O sacerdote queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Então, mais uma vez aqui, repetição, né, dos procedimentos. Aqui a afirmação de que os sacerdotes poderiam se alimentar daquelas ofertas, né? Versículo 7. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas, será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda oferta de cereais que for assada no forno ou que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote para que a oferece. Toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, cada um receberá a sua parte. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos sem fermento, amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos, e untados com azeite, e bolos feitos com a melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Então, não poderia se deixar para ser comido depois, né? Tudo aquilo deveria ser comido no próprio dia. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício, porém,
se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou de gado impuro, ou de qualquer réptil impuro, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Versículo 22. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do seu povo. A porção dos sacerdotes, versículo 28. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção, porque tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos o peito que é movido e a coxa da oferta, e eu os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdote ao Senhor. Isso é o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é de geração em geração. Esta é a lei a respeito dos holocaustos, as ofertas de cereais, da oferta. Essa aqui é a conclusão do trecho, tá? Esta é a lei, né? Está se referindo a todo o trecho até agora, a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração, do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, num dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então, veja até aqui essas leis, essas orientações de como deveria ser. Tem muitos detalhes aqui, né, que a gente acaba não observando com tanto cuidado, né? Estudos mais profundos poderiam ser feitos a respeito disso, né? Mas, em princípio geral, eu acho que vale a pena a gente destacar o fato de que aqueles animais eram levados ou por oferta pelo pecado daquelas pessoas, daquele povo, né? Ou do próprio sacerdote, ou também poderia ser por oferta voluntária, né? Oferta de ação de graças e tudo mais. Então há essas duas coisas, esses dois elementos, né, que para mim são bastante salientes, né? Por um lado, a tratativa do pecado, né? O pecado precisa ser pago com a morte, com o derramamento de sangue. E por outro lado, poderia também haver ali o oferecimento de ofertas voluntárias, ofertas pacíficas, ofertas em que se busca o favor de Deus, né? Então, isso é interessante, a gente pode aplicar para a nossa vida. Obviamente, a gente hoje não apresenta nenhum sacrifício pelos nossos pecados, porque Cristo já o fez totalmente, perfeitamente, ao entregar a sua vida na cruz. Então, o sacrifício que apresentamos a Deus pelos nossos pecados é o sacrifício de Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus. Por outro lado, nós temos aqui a ideia do oferecimento de ofertas voluntárias, ofertas de ação de graças, né? Tem igrejas, por exemplo, que fazem o dia das primícias. Então, naquele dia,
os irmãos são incentivados a apresentar diante do Senhor ofertas de gratidão, ofertas em razão de Deus ter sustentado eles, ter dado prosperidade, ter dado tranquilidade financeira, ou até mesmo ofertas em razão de um pedido: Senhor, eu consagro isso a Deus, isso é extremamente valioso, fará falta, mas eu entrego ao Senhor porque eu quero o teu favor sobre a minha vida, eu preciso mais do Senhor do que das coisas, enfim. Então, tem igrejas que fazem, né, essas atividades. Não vejo um problema inerente nisso, apenas o cuidado de se ter em relação ao que está no coração das pessoas, né? Não podemos fazer nada como uma forma de barganha, de troca com Deus. Olha, Deus, eu te dou o meu carro em troca de determinadas coisas e tal. Então isso não se faz. Tá bom? A oferta que damos a Deus é uma oferta voluntária. A gente entrega para consagrar a Deus. Claro que a gente pode fazer pedidos, mas não como uma troca, né? O objetivo até de cobrar de Deus depois por ele ter recebido algo da nossa parte e não ter nos dado o que nós queríamos. Isso a gente não, de maneira nenhuma pode ser feito, né? Bom, vamos ao capítulo 8, que inaugura então uma outra sessão aqui, outras coisas vão ser ditas, né? Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Perdão, irmãos. Isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Aqui é o momento em que eles estão sendo consagrados, né? Antes de começar todo o sacrifício, antes de começar todos os rituais, eles são consagrados. Vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim, o tumim, lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa consagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, tudo que havia nele o consagrou. 7 vezes ele aspergiu óleo sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto, atou-lhes os turbantes, como o Senhor havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Lembra que o altar tinha 4 chifres, né? Cada ponta. E o consagrou para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar, ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração.
E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre ele, sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita dele, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins e sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães, sem fermento, que estava diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Oferta movida que a gente já viu em alguns momentos, provavelmente pegava nas mãos, né, e fazia um movimento, né, ali diante do Senhor. Moisés pegou o peito e moveu-o por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali, junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro dia e noite, por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ok? Então, o capítulo 8 mostrou aqui a consagração deles, toda a vestimenta e tudo mais, né? Volto a dizer, irmãos, queridos amigos, né, não desanimem, tá? É um texto complicado, um texto que não é tão agradável assim, não tem aquelas histórias maravilhosas, comoventes, né? Ler o manual é isso, né? Tem o seu aspecto histórico, como esse, narrando como eles foram consagrados e tudo mais, mas a maior parte do texto é denso em relação ao modo como as coisas aconteciam. Tá bom? Então temos paciência, procuremos extrair, né, os princípios, as ideias, os ensinamentos de tudo isso, tá bom? Vamos agora ao Salmo 49, a vaidade das riquezas, ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Povos todos, escutem isto. Deem ouvidos todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Olha a pergunta que ele está fazendo. Preste atenção na pergunta. Por que eu temerei nos dias maus, né? Quando os iníquos me perseguirem, quando estes que confiam nos seus próprios bens, se gloriam na muita riqueza, estiverem me perseguindo, por que eu temerei? Versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Falando aqui, como é que alguém vai resgatar, né, pagar o resgate de uma pessoa,
Como que alguém pode remir uma outra pessoa? Né? A redenção da alma de alguém é caríssima e ninguém pode pagar por esse preço, senão o próprio Deus. A ideia aqui é que não dá para salvar. Eu não consigo salvar ninguém. Porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os que deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Veja que é uma prática já antiga, né? Essa coisa de dar nome às terras. Hoje em dia é dado nome às ruas, né? É que quem dá o nome à rua não é o próprio dono do nome, né? Mas essa é a ideia. Gente tola, gente estúpida, né? Que se acha sábio, mas que acaba deixando tudo aquilo que conquistou para os outros, né? Sem desfrutar de tudo o que conquistou. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como a gente vê, né? Seguidores aplaudindo aqueles que cometem tolices, tantas tolices. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Olha só. Ele está perguntando, né, por que eu vou temer essas pessoas que fazem bobagens, essas pessoas que são tolas, que acumulam riquezas, que acreditam que o que elas têm vai ser para sempre? Por que eu vou temer esse pessoal? Eles têm o grupinho deles que ficam aplaudindo, ficam dando curtida pro que eles fazem, né? Mas eu não tenho por que temer eles, né? Não tenho por que me preocupar com eles, eu não tenho nem como redimi-los, não tenho nem como salvar eles. E aí ele diz aqui, Deus remirá a minha alma do poder da morte. A minha vida está nas mãos de Deus. No momento que eu fechar meus olhos aqui, o Senhor Deus me tomará para si. Versículo 16. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, ou seja, vai morrer, os quais já não verão a luz. O ser humano, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Olha só, parece até um salmo proverbial, né? Uma sabedoria maravilhosa. Então, o que nós somos? A gente pode ter tudo, mas sem entendimento, sem inteligência, sem uma vida com Deus, sem a percepção de que nossa vida está nas mãos de Deus e o que nós temos ou o que somos passará rapidamente. Sem o entendimento disso, a gente é como um animal. A vida simplesmente vai acabar. Muito bem, e agora Lucas 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso,
apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Alguns destaques aqui dessa história, né? Primeiro que Pedro, ele era especialista na pescaria. Ele era um pescador profissional. E ele abre mão, né, de ser guiado pela sua própria experiência, de ter trabalhado toda a noite, não ter encontrado peixe. Ele abre mão disso para seguir a palavra de Jesus. Então, eis aqui um princípio importante para a nossa vida. A gente precisa seguir a palavra de Cristo, ainda que isso confronte as nossas experiências, as nossas especializações. Então, isso aqui é um ensinamento interessante para a gente fazer. Outra coisa é que quando Jesus fala para eles irem para um determinado local, né? Ele diz aqui, cadê aqui, ó? Aqui, ó. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Vai para o lugar mais fundo. Provavelmente aquele seria um local improvável para ter peixe naquele momento. Mas Jesus sabe o que está lá no fundo do mar, no fundo do lago. Ele sabe o que está lá. E aí, quando eles pegam os peixes e Pedro se apresenta diante de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e ele fala: afaste-se de mim porque sou pecador. Sabe o que aconteceu aqui? Pedro se deparou com a seguinte percepção: esse homem sabe o que está lá no profundo do lago e ele sabe também o que está aqui, no mais profundo do meu coração. Ele sabe que eu sou pecador. Então ele se prostra, ele se admira, ele fica até com medo. Quando ele fala: Senhor, se afaste de mim, não é que ele não queira estar na presença de Jesus, é porque ele se vê constrangido pelo seu pecado. Né? Então esse aqui, mais um destaque interessante. O terceiro tem a ver aqui com a disposição que aqueles homens tiveram de abandonar tudo, deixar os barcos, né? Deixar o negócio deles, deixar a vida profissional para seguir Jesus. Né? Seguir Jesus envolve desprendimento, envolve autonegação. Né? Então a gente vê isso acontecendo na vida destes homens. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Isso aqui nós vamos ler quando chegarmos lá em Levítico 14, essa lei de que o leproso, quando fosse curado, deveria, né, apresentar ali o sacrifício, apresentar diante do sacerdote e tudo mais. Versículo 15. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, embora ele dissesse para não haver publicidade, a notícia se espalhava e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, Jesus não procurava se autopromover. Ele apenas realizava a obra que seu pai deu para ele realizar. Né? Ele não buscava se autopromover. Aqui também é um princípio importante, né, para a gente, né, para os líderes em especial, a ideia de que nós não devemos nos autopromover. A gente deve fazer a obra de Deus. Deve fazer o que Deus nos chamou para realizar. Se isso vai gerar publicidade ou não, não importa. O ponto é que nós devemos ser fiéis
e fazer o que Deus requer de nós. Seguindo aqui, versículo 17. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram também alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para sua casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. E olha aqui, ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Né? Eu já fiz algumas reflexões com base nesse texto, né, sobre discipulado, né? A ideia é que seguir Jesus envolve, em primeiro lugar, um deslocamento. Tem que sair da onde está, né? Ele se levantou. Envolve também desprendimento, né? Então, ele precisou abrir mão do que ele tinha para poder seguir Jesus. E então ele começou a seguir Jesus, que é o discipulado. Seguir Jesus não é só andar atrás dele, né? Seguir Jesus é começar a fazer o que ele faz, seguir o seu exemplo, né? Isso é seguir Jesus. Então, 3 palavrinhas com D: deslocamento, desprendimento e discipulado. Bom, vamos lá. Então, versículo 29, então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então veja aqui, ó, ele estava na coletoria, ele era, portanto, um publicano, alguém que prestava serviço para o Império Romano, tido como um traidor do povo, e alguém que certamente tinha suas regalias, né? Ele tinha uma condição financeira certamente melhor do que outros. Havia, sem dúvida alguma, corrupção nesse meio, né? Então, ele reúne ali, ele faz um banquete na casa dele. Assim, só um detalhe, né? Aqui, quando a gente vê o desprendimento, a gente vê que ele abriu mão de muita coisa ao deixar o seu emprego, né? E muita gente tem essa preocupação, né? Se eu deixar meu emprego, né, eu tô fazendo coisas erradas no meu trabalho, né? Mas se eu deixar meu emprego, como que eu vou sobreviver? Mas veja, seguir Jesus envolve isso, envolve desprendimento, envolve talvez assumir uma condição bem abaixo do que se viveu até então, né? Isso aconteceu com Levi, isso aconteceu com Zaqueu, né? Então, hoje em dia nós estamos, muitos de nós, a maioria de nós não está disposta, a maioria não está disposta a abrir mão de coisas para seguir Jesus, né? É uma característica nossa, a gente tem, e desde sempre foi assim, né? Quando Jesus tocou na ferida lá do jovem rico, que tinha muitas propriedades, ele saiu triste, porque ele tinha muita coisa, né? Ele não quis abrir mão, provavelmente ele não abriu mão das coisas que ele tinha para seguir Jesus, né? Mas o discipulado envolve isso, sim.
Não estou dizendo aqui para você abrir mão do seu emprego, tá? Não é isso, tá? Essa análise é você que deve fazer, né? Se o teu emprego, se o teu trabalho te leva a pecar, ora, talvez vale a pena você considerar a continuidade nesse trabalho, né? Estive conversando até num acampamento com uma moça que compartilhou comigo. O trabalho dela estava levando ela a fazer coisas erradas. E mesmo no risco, né, de ficar sem trabalho, passar por dificuldades, ela abriu mão do trabalho dela. Né? Então é uma atitude corajosa. Atitude corajosa. Há muito a perder quando se decide viver para a glória de Deus. Há muito a perder nessa terra, mas há muito a ganhar diante do Senhor. Bom, então aqui perguntam, né, por que ele está comendo com os publicanos e tal, e Jesus fala, olha, os médicos, os que não precisam, como é que ele diz aqui? Os sãos não precisam de médico, quer dizer, vocês que estão se achando saudáveis, vocês não precisam de médico, mas os doentes, aqueles que se veem carentes da minha presença, né, eles precisam de mim. Questão do jejum. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo com odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Bom, a reflexão sobre isso aqui a gente já fez em Mateus, acho que em Marcos a gente já comentou sobre isso também, tá bom? A questão aqui do jejum já foi tratado, eu já fiz reflexões sobre isso, e vale aqui rememorar a importância do jejum e a gente olhar para o jejum com o seu verdadeiro significado, né? O porquê, qual a razão, quais as motivações em se fazer o jejum. Isso tudo a gente tem que prestar atenção, tá bom? Bom, a gente termina aqui a nossa leitura, o 49º dia. Esse vídeo vai para o YouTube na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e assim a gente termina a nossa leitura. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.